Se tornar alguém famoso é algo que todo mundo que trabalha com a internet deseja. Afinal, imagina o que é você poder tirar seu sustento com base em coisas que você gosta de fazer e de falar. Na internet é comum que pessoas cresçam de diferentes formas e de diferentes nichos e objetivos, como por exemplo o Dark Frame, que é um youtuber da qual eu via muitos vídeos dele na minha infância, e que hoje em dia o cara tá bem flopado. Mas bom, de um lado nós temos o Tio Dark, que como chamam ele, e de outro lado nós temos, por exemplo, o Neon, que é um youtuber que fala sobre exposed de pessoas que se fuderam e mereceram se fuder, ou então de pessoas que merecem se fuder, ou então de pessoas que fizeram coisas muito incomuns, eu diria. Mas no fim, crescer na internet é algo desafiador que demanda tempo e paciência. Mas hoje falaremos sobre alguém que ficou famoso por fazer aquilo que gostava, mas no fim não atraiu a fama, e sim a infâmia. Conheça Tom Preston, de verdadeiro nome Andrew Dobson. Andrew Dobson nasceu no ano de 1981, na cidade de Massachusetts. Vocês não têm ideia, mas na gravação original eu fiquei uma meia hora tentando falar Massachusetts. Eu ficava falando massa suja, aí eu consegui falar agora. Nascido no ano de 1981, na cidade de Massachusetts, junto com seu irmão desde pequeno, Andrew adorava animação. E após um tempo também aprendeu a animar tanto em 2D quanto em 3D. Sendo o 2D o seu favorito até os dias de hoje. Quando era criança, Andrew sofria bullying de seus colegas de forma pesadíssima. Posteriormente, Andrew e sua família se mudaram de cidade. Teoriza-se que o motivo da mudança não foi por causa do bullying, como o Andrew diz, mas sim provavelmente por motivos pessoais da família do Andrew. Acredita-se que ele tenha colocado o bullying como motivo para poder ficar parecendo uma vítima, e depois abrir os portões da coitadolândia por onde ele passa e dizer: "Ai, eu precisei me mudar de cidade por causa de tanto bullying que eu sofria quando eu era mais novo." Só que no fim a desculpa não colou, cara, porque eu acho que nenhum pai deixaria sua casa, ou então sua terra, digamos assim, por causa de bullying que o seu filho sofre na escola. Eu tenho certeza que existem formas melhores para poder você lidar com uma situação como essa sem ter que se mudar. E após o Andrew completar o ensino médio e se mudar para o estado de Minnesota, ele foi aceito na Minneapolis College of Art and Design. Acho que eu falei errado, mas tudo bem, foda-se. E lá ele se declarou como desapontado com uma faculdade cujo ela custa $46 mil por ano. Isso dá o quê? Uns $4 mil por mês? Bom, anyway, se você fosse um professor dessa faculdade e falasse pra ele: "Então, cara, eu acho que a tua arte tá boa, mas eu acho que tem como melhorar essa arte aí." Pra ele é o equivalente a você falar: "Meu amigo, sua arte está uma porra." Cara, na moralzinha, se fosse qualquer outra escola ou faculdade, ainda seria bem escroto dele, mas ainda dava pra dar uma suavizada. Mas o cara pensar isso numa faculdade que é de $46 mil por ano é uma atitude bem idiota e, obviamente, muito mimada da parte dele. Outra coisa que é bom mencionar, o Andrew, ele simplesmente odeia animes depois dos anos 2000. Porque ele fala que é tudo uma bosta e tal, mas, no fundo, ele gosta de animes e... Bem, por que ele odeia animes depois dos anos 2000? Simples. O sonho do cara era simplesmente trabalhar na Disney. Na fucking Disney como um animador. E, bem, se você sabe da trajetória da Disney, você sabe que a Disney parou de fazer animações 2D para poder focar no 3D. Algo que era um pouquinho mais realista na época. E o Andrew, ele joga toda a culpa da carreira dos sonhos dele ter sido jogado no lixo por conta de um filme chamado de O Planeta do Tesouro, que é um filme que eu nunca vi na minha vida e nem tenho a intenção de ver. Mas o ponto aqui é que esse filme flopou rapidamente e também foi o último filme de animação 2D da Disney. E o Andrew diz que perdeu a sua carreira dos sonhos e tal, que era ser um animador da Disney por causa desse filme. O que convenhamos que é uma ideia bem idiota, até porque se na faculdade ele não aguentava e ficava chorando porque os professores não valorizam a minha arte, que não sei o que. Porra, imagina trabalhar na Disney, cara. Como é que o cara que não suporta um micropeido de crítica vai trabalhar na Disney, cara? Que lá, porra, os filmes da Disney fazem sucesso até hoje.
Então imagina o que é esse gringo insuportável, ele chegar e falar, eu quero trabalhar aqui. Tá, você pode. Aí, quando ele começa a trabalhar como animação, a galera começa a criticar ele, porque não é assim, é assado, e ele fica puto. Não faz sentido, cara, pelo amor de Deus. Após o Andrew completar o curso da faculdade, ele criou uma conta no DeviantArt, onde ele publicava os seus quadrinhos e webcomics, quando ele estava meio que começando, por assim dizer. Provavelmente foi por lá que ele começou a fazer as famosas Strawman Comics, ou então Comics do Espantalho. E se você não sabe o que é, tudo bem, eu vou explicar. A falácia do espantalho ocorre quando alguém distorce ou então exagera o argumento de alguma pessoa para torná-lo mais fácil de atacar, refutando uma versão falsa em vez da ideia original. E porra, isso é uma tática bem idiota, cara, porque você vai desviar o foco do debate real, substituindo ele por uma versão extremamente ridícula. Tipo, que porra é essa, cara? Eu acho que posso dar um exemplo de algo que aconteceu comigo há semanas atrás, e eu tive uma discussão por causa disso. Todo mundo que tá vendo esse vídeo sabe sobre o caso da ilha de Epstein. Já viu, né? E, bom, no meu Instagram eu tinha republicado um vídeo que eu tinha dado bastante risada e era bem idiota. Era só uma imagem do Epstein em cima de uma bicicleta. E eu mostrei essa imagem para um moleque da minha sala, que inclusive ele é meu amigo, mas tá complicada a situação com ele. Eu mostrei pra ele um meme e ele ficou tipo, cara, realmente conseguiram transformar estudo com PR no lugar do D em piadas banalizadas. Eu caguei porque ele disse, mas uma semana depois o cara postou um vídeo no TikTok falando exatamente essas palavras aqui. Galera, só lembrando que o Epstein não é um super vilão fictício pra vocês ficarem fazendo piada, tipo, ai meu Deus, que engraçada essa imagem do Epstein em cima da bicicleta. Se você rir disso, você tá banalizando a situação. Claro, né, porque você colocar as duas situações na balança vai ficar perfeitamente equilibrado. O peso da risada de uma piada que fizeram sobre o autor de um crime bárbaro e cruel, que geral entende perfeitamente o peso do caso. E do outro lado da balança, nós temos o caso em si. E claro que uma piada vai ter o mesmo peso de um crime. Confia no pai que a cal tá certa. Enfim, desviei muito o tema aqui, mas é porque eu queria exemplificar utilizando o melhor caso que me veio na minha cabeça e que aconteceu comigo esses dias. O Andrew basicamente fazia comics de Strawman para poder falar sobre os jogos da Nintendo e como eles são os melhores e que superam todos os outros jogos das outras empresas, do Caralho 4. Falando em Nintendo, bom, ele tem um outro exemplo que eu posso falar aqui de polêmica sobre a Nintendo. Ele simplesmente ficava enchendo o saco de gente que adorava a saga de jogos Metroid Prime, que a galera considera a melhor saga de Metroid. E também ele ia fazer o mesmo com as pessoas que criticavam o Metroid Other M, justamente porque o jogo é ruim. E bem, em relação a isso, o Andrew tinha as opiniões inversas, porque ele odiava a saga Prime e amava o Other M. O problema aqui, cara, não é você gostar ou não gostar, isso é perfeitamente normal, não vai mudar porra nenhuma na vida de ninguém. O problema é você ficar fazendo drama e enchendo o saco dos outros porque eles falam que não gostam de algo que você gosta. Porra, isso é o equivalente a eu falar, galera, então, eu não gosto da jornada à nova guerra do Warframe, né, e tal, porque a nova guerra é uma bosta. Porque, é verdade, eu realmente não gosto dela. E falar que eu amo a jornada Sombras de Jade, e daí eu vou apurrinhar a vida dos outros caras por causa disso, tá ligado? Isso não faz sentido. Se eu não gosto de uma coisa, eu não gosto. Se você gosta, tudo bem. Afinal, eu entendo que a nova guerra ela é importantíssima pro Warframe. Eu entendo e muita gente gosta dela. E foda-se. Mas, em resumo, se você não gostasse daquilo que ele gostasse, ele ia debater contigo até ele falar, ok, você é um idiota. E posteriormente fazer uma webcomic te humilhando. O Andrew começou a postar seus webcomics em um site que ele criou chamado de Então, você é um cartunista? Ou seja, era o texto em inglês, que eu não vou falar porque meu inglês é uma bosta. E lá ele fazia basicamente as principais webcomics dele, de espantalho, como eu havia dito anteriormente, e também fazia webcomics de detalhes pessoais da vida dele. Não é à toa que o Andrew fazia as comics usando o personagem dele mesmo, ou seja, self-insert. Olha, o conceito de self-insert ou de auto-inserção não é exatamente ruim, é só o autor se auto-inserindo dentro de sua própria obra, mas se o personagem for muito de boa, é até que ok. Agora se o personagem for a porra de um foderalhoso deus, quem não tem freio e também faz tudo o que quer por causa do roteiro, sem nenhum tipo de drama pra história,
a obra vai ser uma bosta, cara. Tipo, nem vale a pena ler a obra, então consumir a obra. No caso do Andrew, era só umas histórias de boa dele, basicamente ridicularizando quem fala a verdade na cara dele, o que é bem paia, por sinal. Mas no fim não é tão idiota quanto, por exemplo, sei lá, Sony 2. Mas vale ressaltar que pro Andrew, as comics dele era meio que uma arma pra opinião dele. Era o equivalente a ele falar: ah, eu vou escrever uma comic e todo mundo vai concordar comigo que esse cara tá errado. O que, cara, como diria o Amargo, O cara tem um neurônio e meio. se você tem um neurônio e meio e tu pensar por uns 3 segundos, tu percebe que essa ideia é bem idiota. Ainda tem um detalhe de que, como nós vimos no primeiro tópico, que era sobre a vida do Andrew, e que esse doidão não suporta um peido de crítica, é aí que mora o detalhe. O site do cara se tornou conhecido, e quando algo fica conhecido, inevitavelmente vem críticas. E pra ele, alguém criticar de forma construtiva era o equivalente a alguém estar trollando ele, o que foi um grande passo para ele se tornar um local de webcomics, se pá, um dos maiores. O Andrew também era conhecido por se dizer um apoiador da comunidade LGBT e como ele fazia comics para ajudá-los em sua nobre causa. E sim, cara, ele fazia comics de gays e LGBTs, mas principalmente com a parte L da coisa, com ele fazendo até mesmo uma webcomic chamada de The Adventures of Alex the Pirate. E que, pelo que eu pesquisei dessa webcomic, parece que existe 2 personagens lésbicas dessa comic e, do nada, elas simplesmente se pegam por tudo e por nada. Não só isso, como ele também fazia comics para produtoras de games e filmes ou coisa do tipo, para que elas parassem de objetificar as mulheres em suas obras. Ele usa, por exemplo, a Quiet do Metal Gear, o que em partes eu concordo, porque realmente é bem paia ter uma mina praticamente com roupa de praia ou sei lá, no meio do deserto, só porque sim. Mas cara, segura essa informação aí que daqui a pouco eu vou voltar a poder usar essa informação. Agora vamos para a polêmica que fez ele estourar todas as bolhas possíveis de cartunistas. Essa comic aqui. Diga X, gatinha. Ei, para com isso. Me dê um segundo. Entendi. Me ajuda! Um urso azul tá me atacando com... Eu não consigo ler isso, sério. Me ajuda! Um urso azul tá me atacando com um Me ajuda! Um urso azul tá com uma fedora. Está me atacando com um bastão de beisebol. Senhor, a linha do 91 é apenas para emergência, não para trotes. Essa comic simplesmente fez o cara estourar. A rapaziada começou a fazer memes com isso, colocando o cara que tava tirando foto como o cara que pintou o Andrew na porrada. E sabe a pior parte? Encontraram a menina que aparece na comic do Andrew. Só de olhar pra foto, você percebe que a mina tava obviamente consentindo e ciente das fotos. Ou seja, só pra poder amaciar o próprio ego dele. E meu Deus, que ego de porcelana, hein? Bom, vocês lembram que ele ficava enchendo o saco de gente que supostamente objetifica mulher e tal na internet? Bom, descobriram que esse cara tinha uma conta alternativa onde ele ficava postando comics de fetiche de inflação, que consiste em encher uma garota com ar até ela ficar cheia como um balão. E cara, não esquece que esse doidão aí, ele fica o dia inteiro falando merda de quem fica objetificando mulher, sendo que às vezes isso nem acontece. Esse cara que postava esse tipo de merda aqui, as regras que eu mesmo criei não funcionam para mim, só quando convém, ou seja, nunca. O Andrew simplesmente desapareceu da internet em meados de 2019 e 2020. Basicamente ele parou de postar novas comics e também apagou tudo do seu site. Se você pesquisar agora, você não vai achar nada no site dele. Ele basicamente só sumiu, cara. Teoriza-se que ele tenha desaparecido por causa do cansaço mental, porque o cara mal sabe lidar com crítica. Ele se tornou infame por causa da comic da Power Girl. Muitos teorizaram que ele simplesmente sumiu por causa disso, tipo um burnout que você mesmo criou para si mesmo. E não o ambiente e as pessoas que você se junta criaram pra você. Também há teorias de que o cara desapareceu por causa da pressão da família, justamente porque o Andrew ficou conhecido por causa das polêmicas e cagadas que ele fazia. Então, se a família descobriu tudo isso, isso explica muita coisa. Também acredita-se que o Andrew agora está utilizando contas alternativas para poder navegar pela internet de forma anônima sem ninguém saber que é ele.
E, cara, meio que ele merece tudo isso, mano, porque ele simplesmente é um dos locals mais loucos que eu já vi na minha vida. Note que eu falei local e não horrorcal. Acalme-se, Nick Bait, acalme-se. Sua hora ainda vai chegar. Oi, tô aqui no vídeo falando de novo. Eu queria agradecer por todo mundo que ficou até aqui. Cara, esse vídeo deu muito trabalho a poder fazer, principalmente a parte de construir o roteiro e de procurar as informações. Afinal, o meu nicho é falar sobre Warframe, não sobre locals e tal. É tipo o Rian vs Lau, falando sobre locals e fangames de FNAF. A diferença é que eu não sou o Rian vs Lau, eu sou o Pizza com Manteiga. E mano, esse cara sabe muito bem como procurar as informações, com a maioria delas sendo sobre o iceberg do Dylan de Natial. Mas no geral é bom poder falar sobre dois nichos diferentes, porque dessa forma o número de informações que você vai ter aqui atrás é até que menor. Mas infelizmente a carga aumenta 2 vezes. Fora que caçar informações de locals e horrorcals é um tanto quanto difícil para quem tá começando nesse ramo e não possui muitas fontes certas. Cara, é nessas horas que eu começo a invejar o Craven the Raven, que só fala de local. Oh não, pera aí. O Craven também fala sobre comics que são horríveis e sobre coisas de RPG. Caralho, eu sou muito burro. Mas enfim, obrigado por ver o vídeo até aqui. Espero que tenha gostado. Se não gostou, que se for. Mas é isso. Muito obrigado e até mais.